Deus proverá. No monte do Senhor proverá. Glória a Deus. E foi já provido. A provisão já foi feita no seu total. E quer saber, esta história que foi acabada de cantar, levou Abraão a um lugar chamado os Montes de Moriá. E sabe que foi aí que Jesus morreu? Mesmo nos Montes de Moriá. Nós costumamos dizer que é no Monte do Calvário, ou o Monte da Caveira. E mas aqueles montes onde Jerusalém está edificada e onde Jesus foi crucificado, a área do templo onde Salomão ergueu o templo, foi o lugar onde Abraão foi sacrificar o seu filho. Então, Deus estava escrevendo a história da nossa redenção já nos passos de Abraão. Amém? A nossa história foi escrita, a história da nossa redenção. E assim, Jesus, quando veio, morreu aí, nesse lugar, aí nesses montes, Moriá. Glória a Deus. Não é mencionado isso, mas são os montes, são aqueles montes. Não é um monte só, são vários montes. Que eram chamados os montes de Moriá. E foi aí que o templo foi erguido e muito sangue foi derramado de animais inocentes naquele lugar, previndo a vinda de Jesus Cristo. Muitos anos mais tarde, ele veio morrer ali, naqueles montes. Deus estava já prevendo antecipadamente. E ali está uma previsão da onisciência de Deus, do pré-conhecimento de Deus de todas as coisas e conduzindo a história. Deus é fiel, nós podemos confiar em Deus, porque Ele escreve a história, não é verdade? E nos há de conduzir a um fim abençoado, maravilhoso. Amém? Quantos querem dizer amém comigo? Glória a Deus. Graças a Deus. Neste dia, nós vamos falar um pouco sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus. E isto está relacionado, faz parte da doutrina da salvação. A justiça de Deus. Então, nós vamos ler em Romanos, capítulo 3, 21 a 26, e depois mais alguns versículos, inclusive um versículo que já foi lido aqui. Romanos, capítulo 3, versículo 21, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Glória a Deus. Capítulo 4. Aqui vai falar um bocadinho relacionado com Abraão. Capítulo 4, versículo 22. Diz assim: pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, graças a Deus. Também por nós, diga comigo, também por nós. A quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Versículo 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Todo o povo de Deus diz amém. Aleluia.
Graças a Deus por esta palavra e graças a Deus por aquilo que ela está falando, da justiça de Deus manifesta para a nossa salvação, para a nossa libertação, para a nossa vitória e para nós podermos chegar ao ponto de ter paz com Deus. Amém? Glória a Deus. Uma pergunta antiga, feita por um homem chamado Jó. Uma pergunta muito antiga. Jó, possivelmente, seria o contemporâneo de Abraão, ou contemporâneo de Moisés, ou por aí mais ou menos. A pergunta está em Jó 25:4. Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro o homem que nasce de mulher? Jó 9:2 diz assim também. Como se justificaria o homem para com Deus? Perguntas. Questões que possivelmente não tiveram resposta clara, objetiva naquele tempo, mas que agora há resposta clara e objetiva para nós. Amém? Glória a Deus. Como pois seria justo o homem para com Deus? E como seria puro o homem que nasce de mulher? Justo, puro. Depois a outra pergunta como se justificaria o homem para com Deus? Como é que o homem se pode justificar para com Deus? Então são 3 perguntas que são colocadas, que não tiveram resposta muito clara no seu tempo, mas que nesta noite eu oro para que o Espírito de Deus nos ajude a compreender e recebermos uma resposta. Como é que podemos ser justo o homem para com Deus? Como ser puro o homem que nasce de mulher? E como se justificará o homem diante de Deus? Glória a Deus, através da palavra do Senhor. Primeiro, Deus é justo na verdadeira essência da palavra. Tudo o que Deus fez com justiça, fez bem feito. E Deus é um Deus que analisa com justiça todas as coisas. Deus não existe nada que não dá. Deus não condena ninguém a quem não deu instrução ou conhecimento de alguma coisa. Não imputa maldade, não imputa iniquidade em quem não tem em si essa situação e esse estado. Mas Deus é justo. E Deus é um Deus que julga com justiça todas as coisas. E não faz acepção de pessoas. Pode crer que Deus não faz acepção de pessoas. Isto é, para Ele não há favoritos. Para Ele não há meninos bonitos. Para Ele não há amiguinhos. Não é? Ou amiguismos. Para Ele não há essas coisas. Deus não podemos levar um presente para torcer a justiça. Amém? Não é subornado com dinheiro. Nem nada disso. Não, não. Ele não precisa de nada disso, mas Ele julga com justiça. Salmo 145, 17, diz lá que Deus é justo. Neste texto que nós lemos aqui no capítulo 3, diz que Ele é justo e justificador do que tem fé em Jesus Cristo. Amém? Deus é justo e Deus é justificador. O homem, por outro lado, é pecador e inclinado a pecar. Desde o início foi desviado para o pecado. E essa natureza, essa inclinação, esse síndrome está inclinando o seu coração e levando a viver, e às vezes até a gostar de viver, a vida do pecado. Então, é um pecador, por natureza, é pecador. Como é que Deus prova que o homem é pecador? Como é que Deus dá consciência ao homem que é um pecador? Porque as pessoas vão lá à cadeia a ver se está lá algum culpado. Não está nenhum culpado lá. Vá lá perguntar assim, então você está aqui por quê? Foi uma injustiça que me fizeram.
Eu não fiz mal nenhum, estou aqui inocente. Estão todos inocentes lá. Mas depois vem a lei, não é? E a lei é que vai dizer se ele é inocente ou não. E as testemunhas também. É verdade, se ele é inocente ou não. Então, meus irmãos, como é que Deus pode dar consciência à humanidade de que é um pecador? Por exemplo, você, uma criança, você deixa à vontade em casa e não lhe põe restrições nenhumas. Como é que pode chegar ao pé da criança e dizer, tu erraste? Se não lhe dá nenhuma orientação, não lhe dá nenhuma consciência do que ele deve fazer ou que não deve fazer, do que está certo ou que está errado. Será que com justiça pode chegar ao pé dele e condená-lo e dar-lhe uma tarefa porque ele fez isto e fez aquilo, que estava lá na sua consciência, mas não lhe colocou essas balizas para ele saber que aquilo estava errado, que não estava errado. E depois dizer assim, o que é que eu te disse? Eu não disse que isto era errado, eu não disse para não fazeres isto e aquilo e aquilo outro e fazeres isto e isto e assim, ou desta e daquela maneira. Se não lhe deu diretrizes, como é que pode exigir? Como é que pode culpar? Como é que pode condenar? É verdade ou não é? Está a perceber o que eu estou a dizer? Como é que Deus trouxe consciência para a humanidade, se bem que o homem tem um fator dentro de si, chamado consciência, que já é um despertador porque é certo ou errado. Sim, todas as pessoas têm um elemento na sua vida que Deus colocou dentro de todo o ser humano para travar, para consciencializar, para despertar, para que o homem não faça determinadas coisas. É como uma luz vermelha que se acende dentro de cada um de nós, não é verdade? Para não seguir em frente, para não avançar, para não fazer. Mas alguns, é como o semáforo. Pegam numa pedra, atiram o semáforo, apagam-no, agora posso passar à vontade. Só que é passado a ferro logo a seguir. Pode chocar com o outro. Não é verdade? Porque o outro não sabe que ele estragou o semáforo. E então avançou, o outro vem e dá-lhe uma pancada. Então, nós não podemos apagar o semáforo. Se está vermelho, para. Se está verde, avança. Assim é a nossa consciência também. Nos ajuda, de alguma maneira, até certo ponto. Mas a nossa consciência, se não tiver despertada com o ensino, com algumas diretrizes que Deus nos dá, também não sabemos da parte de Deus o que é certo ou errado. Há uma noção, pode haver algumas coisas, algumas podem estar mais ou menos aproximadas, mas não exatamente. Então, como é que Deus deu consciência e o homem ficou a saber que era um pecador? Por causa da lei. A lei veio trazer orientações para o faz e não faz. Amém? E aí o homem mostra o que é, por causa da lei. Como é que a polícia pode aplicar uma multa na estrada? Por causa das regras que estão instituídas. É ou não é? Por causa da regra. Se não tivesse regras, como é que ele podia justificar e condenar e passar uma multa a alguém? O outro reclamava. Dizia, não, eu não fiz transgressão nenhuma. Eu não fiz nada de mal. Onde é que está o sinal? Onde é que está a regra? Onde é que está isto? Onde é que está aquilo? O polícia não tinha como justificar. Se não tem sinalizações nem regras de estrada. Não pode aplicar. Não pode condenar. Não pode dizer que está certo ou que está errado, porque não há nenhuma orientação a dizer o que é certo ou o que é errado, como deve fazer ou como não deve fazer. Assim, também nós compreendemos que Deus precisava de dar orientações da sua vontade, do que Ele queria, do que é certo, do que é próprio. Não foram coisas feitas levianamente, não foram coisas feitas porque tem que ser só para apanhá-los. Não. Foram coisas que estavam dentro da perspectiva da justiça divina, do que é certo mesmo e do que é errado. Para o homem perceber qual é o seu caminho, qual é a sua vida, qual é o seu estado. E assim foi dada a lei. A lei diz, amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, toda a tua mente, etc. Não terás outros deuses diante de mim. Vá ouvindo e vá pensando no que existe na nossa sociedade. E vá pensando. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus. Agora pense como é que as pessoas vivem o amor que elas têm por Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E agora faça uma análise e veja lá se as pessoas estão todas adorando o Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia. Agora veja, honra a teu pai e tua mãe. E veja lá, faça uma análise quantos pais e quantas mães não serão assim tão honrados. Não darás falso testemunho. Isto é, tu não dirás mentiras, não será testemunha mentirosa contra ninguém. E depois veja o que é que acontece muitas vezes para salvar o injusto e meter o justo na cadeia. É verdade. Mas isso é nas partes já assim elevadas. Porque as mentirinhas, não é verdade, e os falsos testemunhos existem de muitas outras maneiras, em muitos outros lugares, em muitas outras ocasiões. Não matarás, mas há muita morte e muita gente morta no mundo. E depois, veja bem a mentalização que existe logo. Veja lá se consegue ver um filme sem pistolas e sem tiros. Será que consegue ver um filme, praticamente, a não ser que seja um filme romântico, não é? Mas mesmo assim há de ter um trama qualquer que vai dar em algum problema assim de violência. Violência contra alguém. Veja lá se consegue ver um filme sem violência, sem mostrar pistolas, sem mostrar assim coisas de matar e de agredir, etc. Difícil. Desde as coisas das crianças até aos adultos. Quase que não consegue ver nada que não esteja indiciando alguma coisa relacionada com a morte, para matar, agressividade e tudo isso. Você quase que não vê na nossa sociedade. Mas, no entanto, dizia, não matarás. Então, um homem devia estar isento e viver totalmente de costas viradas para isso. Mas não, está aí de frente para isso. Na verdade, é tudo o que é colocado na frente. Depois diz, ainda, não cobiçarás. E este cobiçar tem vários aspectos. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, o campo do teu próximo, o servo do teu próximo, o boi do teu próximo, nem ainda coisa alguma do teu próximo. Pois, bem se vê às vezes as querelas que existem por causa de querer se apoderar das coisas do próximo. E agora faço-lhe uma pergunta. Você não se preocupa com a sua casa, deixa a porta aberta, dorme descansado, não há problema, pois não? Porque estamos numa sociedade em que nada destas coisas existem. Ninguém rouba, ninguém cobiça o que é do próximo. Só que eu já, quando deixei algumas coisas sem serem bem fechadas e guardadas, desapareceram. Alguém cobiçou, alguém pegou, alguém levou. Não é verdade? E assim eu tenho que ter cuidado de fechar sempre o meu carro. E mesmo assim não escapam alguns. Não escapam. É verdade. Então, não tem a cobiça do que é dos outros. É fácil. Os outros trabalharam e a gente chega ali e pega, pronto, não custa nada. É uma maravilha. É uma maravilha. Mas isso é justo, não é? Quando nos acontece e a gente fica maravilhados. Ficam com sentimentos e assim é que é. Maravilha. Não é? Ficamos encantados com o assunto. Não. Gera-se em nós uma certa indignação. Porque nós trabalhamos, não é justo. Portanto, está a ver como Deus está a ver que o nosso senso e consciência de justiça, por vezes, bate de acordo exatamente com aquilo que Deus estabeleceu. Não é? Não cobiçarás, não farás. Se algum de nós tivesse aqui maridos, por exemplo, e alguém começasse a mostrar cobiça pela nossa mulher, o que é que se gerava? O que é que se gerava? Já pensou? Então, é justo ou não é justo o que Deus diz na sua palavra? Diga lá com honestidade e consciência. É justo ou não é justo o que Deus determinou na sua palavra?
Diga mais alto, porque Deus gosta de ouvir a nossa expressão de fé. É justo, não é? Amém? É justo. Assim, a lei é boa, diz a palavra de Deus. O problema é o pecado no coração humano, que não deixa permanecer com integridade na lei de Deus. E por isso o homem é declarado um pecador depravado. Um pecador depravado. Em muitos aspectos. Nestes vários aspectos estão aqui. Então Deus prova que o homem é um pecador. E o homem, ao ouvir, ao tomar conhecimento disto, também toma consciência de que é um pecador. Porque se você conhece um pouquinho a si mesmo, as suas inclinações, as suas atrações, os seus gostos e as coisas que se faz na sociedade, ao ler estas coisas, ao tomar consciência, ao ouvir, você percebe que você está na mesma condição que os outros. Que nós somos todos iguais. Que não há um justo, nenhum sequer, diz a palavra de Deus. É por isso que quando nós lemos em Romanos, capítulo 3, pode abrir capítulo 3 e ler. Versículo 9 diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Porque já antes demonstramos, Paulo, ao escrever esta carta, está a dizer, nós demonstramos, e ele era um cumpridor, ou procurava cumprir a lei, era um fariseu, um judeu bastante compenetrado e zeloso da lei, mas ele diz, já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Este é um problema. E agora como é que nós nos justificamos perante Deus? Veja mais o que diz aqui. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Perante a lei de Deus, não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Do ponto de vista de Deus, no ponto de vista humano, é assim. Quando a pessoa está habituada a um determinado modo de vida, estabelecer padrões próprios e se vê a si mesmo nos seus próprios olhos, então ele pensa que está muito bem, que não é mau, que não é isto, não é aquilo, faz tudo certo, faz tudo correto, de acordo com os padrões do mundo. Mas quando entra no padrão de Deus, e é isso que nos interessa para nós, é isso que nos interessa, porque é por ele que nós vamos ser julgados, é pelo padrão de Deus. Amém? Todos nós teremos que comparecer diante de Deus para a prestação de contas, e então o padrão está estabelecido. É o de Deus, não o dos homens. Não é o homem, não é a sociedade, não são os governos, não são as constituições dos países que vão ser a base para o juízo diante de Deus. É o padrão de Deus, a lei de Deus. E é por aqui que vamos ser julgados. Julgados, sim. E agora, como escapar? Como ser justificado diante de Deus? Qual é a maneira que nós podemos nos salvar? Se Deus é justo, e se Deus nos deu estas diretrizes e elas são quebradas, não há um justo, nem um sequer, diz Deus, do seu ponto de vista, não vê um justo. Como é que nós podemos ser salvos? Vamos ser salvos pela nossa justiça, pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos, pelo conceito que nós temos de nós mesmos? Ou nós vamos aceitar o veredito de Deus, as diretrizes e os padrões de Deus, e ao nos medirmos pelos padrões de Deus, vamos dizer, eu sou um pecador, e eu estou perdido se eu não tiver alguém que me salve. Eu estou perdido se eu não tiver alguém que me salve. E quero dizer que isto não é uma brincadeira. Isto é sério. Algo pode dizer assim, não tem nada a ver com isso. Vocês lá é que andam com a Bíblia. Pois é. Só que é bom que lembre que o Deus da Bíblia
é o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que nos trouxe à existência. E é o Deus que pode reclamar e pode nos chamar a juízo e dizer o que está certo e o que está errado. Amém? E nos condenar ou nos salvar. Mas o Deus que mostra que o homem é um pecador, que o consciencializa que é pecador, é o mesmo Deus que providencia um Salvador. E isto é a coisa mais maravilhosa. Por isso Deus é justo e justificador também. Provê a justiça para o homem, para que ele possa ser salvo. O homem não se pode livrar dos seus pecados. Não pode mudar a sua natureza. A sua natureza inclinada para o pecado não a consegue mudar. Não consegue tirar essas coisas de si mesmo. E esse síndrome do pecado não consegue tirar de si mesmo. Mas Deus deu uma providência para o ser humano. E aqui está agora a história que foi contada, ou cantada, melhor dito, relacionada com Abraão, que foi ao Monte Moriá. E ali no monte foi dito: no monte do Senhor se proverá. Deus proverá. Amém. Deus proverá. Está lá no passado longínquo. Sim, mais de 3.000 anos para trás. Mais de 3.000 anos para trás, quando isto foi dito, Deus proverá. E na verdade, Abraão previu, conseguiu visualizar a provisão de Deus que estava lá no monte. E mais tarde, mais de 1.000 anos mais tarde, Deus enviou Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu pelos pecadores condenados, que não tinham como sair, que não conseguiam cumprir a lei de Deus, que estavam ajuizados por Deus como pecadores. Porque aqui diz com muita clareza, no capítulo 3, versículo 9: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, porque já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Estão debaixo do pecado, estão debaixo de condenação. Todos estão debaixo do pecado, quer judeus, quer gregos ou gentios, outras nações, todos estão debaixo do pecado. Como sair? Está debaixo do pecado, está debaixo de condenação. Está perdido. Está perdido. Mas Deus nos deu uma salvação grandiosa. É por isso que a Bíblia diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Começou a ser anunciada pelo Senhor e depois foi confirmada pelos apóstolos. Os apóstolos e seguidores que até hoje estão anunciando a palavra de Deus. E nesta noite você tem o privilégio de estar a ouvir a provisão de Deus para cada um de nós. E tomar consciência de que Deus, no seu veredito, nos coloca numa situação, ou num estado, ou numa posição de pecadores. E que só Jesus nos pode salvar. Só Jesus nos pode dar a garantia. Jesus é a provisão de Deus. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pedro disse isto: debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Agora, queria falar assim, mas nós podemos dizer: mas eu não vejo as coisas bem assim como está escrito na Bíblia. O meu raciocínio não é bem assim, parece que está um bocado exagerado. É verdade que a gente não consegue ver como Deus vê e como está escrito na Bíblia, até que vou apenas dar 2 exemplos. Por exemplo, você olha para esta sala e, no seu ponto de vista, esta sala mede mais ou menos X de metros.
Está olhando pelo seu ponto de vista. O problema é que você pega na fita métrica, muito experiente que seja, a fita métrica é que vai dizer exatamente o tamanho desta sala. Porque é o padrão de medida. Certo? Certo ou errado? É certo. Muito bem. Então o seu ponto de vista tem algum valor quando colocado na fita métrica, o padrão? Qual é o valor que o seu ponto de vista tem? Diga-me lá. Vai se achar errado. Vai se achar errado. Sim, porquê? Porque o padrão é a fita métrica. Muito bem, pensar no outro pormenor. Quando você está na sombra e vai conduzindo o seu carro na sombra, os condutores normalmente é que veem isto, mas o que vai ao lado também vê. Você vai na sombra, o vidro do seu carro parece estar todo limpinho. Verdade? O que eu estou a dizer? É verdade. Parece estar limpinho, mas quando ele vira e fica virado para o sol, há uma luz intensa que depois ilumina o vidro e você olha para o vidro, olha, não tinha percebido que o vidro estava tão sujo. Não tinha percebido que o vidro estava tão sujo. Até que a luz do sol entrou e iluminou e expôs a sujidade que estava no vidro. Pois é. Pois é. No seu ponto de vista, no estado em que estava, na sombra, ser uma luz que pudesse trazer uma visão concreta e adequada ao estado do vidro, você não conseguia ver. Mas quando a luz brilhou e ela fez refletir a sujidade que estava no vidro, você percebeu que o vidro não era como você estava a ver. Amém? Está a perceber o que eu digo? Na sua casa, você diz, respiro um ar puro na minha casa. O ar aqui não está contaminado, não está nada. O problema é quando você vê o sol entrar pela janela e você está na sombra. E você vê o sol entrar pela janela e você vê a poeira que anda no ar da casa por causa da luz que entrou e mostrou a poeira que estava no ar. É verdade ou não é? Quem é que já viu isto que eu estou a dizer? Quantos? Quantos é que já viram isso? Já perceberam isso? A casa não está tão limpa, o ar não está tão limpo como você vê nos seus olhos naturais. Mas quando a luz entra, mostra a poeira que você respira dentro da sua casa. Verdade? Então, não seguir pelo seu próprio julgamento. É o padrão e a luz de Deus que nos mostra o nosso estado, a nossa necessidade. E porque Deus é a luz e mostra, e está vendo assim tal qual como é, que Ele enviou uma provisão, que é Jesus Cristo, para te salvar de outra maneira. Tu hoje não vês. E se calhar não queres ver. E se calhar vais protelar, mesmo que vejas, que talvez não seja bem assim. Mas um dia, quando estiveres diante de Deus, tudo aquilo que tu negaste ou achaste que não era assim, vai ficar patente e nu aos teus olhos. E tu vais ver claramente. E aí, nem Deus precisa de abrir a boca para tu veres a tua condenação. Nem precisa abrir a boca. Tu vais dizer, eu sou condenado, eu sou culpado. Porquê? Porque estás diante da luz. E tudo fica exposto da tua vida. E não tens saída. Não quiseste dar ouvidos, andaste segundo o parecer dos teus olhos. Não quiseste dar ouvidos ao parecer de Deus, àquilo que Deus mostra. Nem tampouco aplicaste a provisão de Deus para a tua vida, ou eu para a minha vida. E nós estamos perdidos. Estamos perdidos à luz de Deus, nós estamos perdidos. Mas se nós conseguirmos ver com a luz da palavra de Deus que brilha sobre a nossa vida, nós percebermos o nosso estado, vermos as nossas imperfeições, nós vermos o nosso pecado e nós dizermos, na verdade sou pecador, e colocar a sua fé em Jesus Cristo que morreu por nós, nós temos uma saída. Sabe o que é que acontece? Deus coloca a justiça
a pureza, a perfeição de Jesus Cristo aplicada à nossa vida. E Deus então não nos vê como nós somos, mas vê-nos com a justiça de Cristo aplicada na nossa vida. E essa é a justiça de Deus que vem pela fé. Amém? É a justiça de Deus que vem pela fé para as nossas vidas. E aqui no capítulo 3 está dizendo isso mesmo. E então nós temos paz com Deus. Nós temos relacionamento com Deus. Por causa da fé e da justiça que recebemos pela fé em Jesus Cristo, o justo, o enviado de Deus, que morreu por nós. Glória a Deus. Assim, leia então comigo capítulo 3, versículo 21 e 22 e 23. Agora já vamos ler estes versículos com a luz desta explicação que foi dada. Então veja lá. Mas agora, e os irmãos podem dizer comigo agora. Então isto diz respeito à nossa geração, mesmo assim. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Por isso cá está, a lei está aqui. Mas se nós agarrarmos a justiça de Deus, esta lei não vai ser aplicada em nós para nos condenar. Porquê? Porque temos fé em Jesus Cristo. Tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Agora veja o que está a seguir. Para todos e sobre todos os que creem. Digam comigo. Sobre todos os que creem. A justiça de Deus sobre todos. Então você, mesmo que a lei condena a sua vida e você tenha consciência, ao ver à luz da lei de Deus, que você não tem escapatória, a justiça de Deus lhe é aplicada por causa de Cristo, sua morte, seu sacrifício. Você acredita nele e tem fé nele e o aceita no seu coração, você é-lhe aplicada a justiça de Deus. E Deus agora não o condena mais, mas você está salvo por causa de Jesus. Não há mais condenação. É por isso que no livro de Romanos tem uma expressão lá mais adiante, no capítulo 8, versículo 1, que diz: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a lei, mas segundo a graça. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Glória a Deus. Assim diz: isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo. Versículo 22. Para todos os que creem. Porque não há diferença. Todos os que creem. Não há diferença. Isto é, não há exceção. São todos iguais para Deus. Diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados. Ou recebendo a justiça de Deus. Ser justificado significa receber a justiça de Deus. Gratuitamente. Graças a Deus. Gosto desta palavra. Diga lá comigo, gratuitamente. Amém. Diga outra vez, porque ela é tão preciosa. Gratuitamente. Amém. Aleluia. Se Deus exigisse de nós, estávamos numa condição muito má. Mas agora somos justificados como? Gratuitamente. Não temos que pagar, não temos que fazer sacrifícios, não temos que cumprir toda a lei, não temos que andar aí esfarrapando-nos, desgastando as nossas forças nisto e naquilo. Mas se tiver de desgastar as suas forças, desgasta-se servir Jesus por gratidão e louvor. Porque uma salvação destas, de alguém que estava condenado à luz do padrão divino, e é agora justificado e fica sem condenação, de forma gratuita, só pode servir a Deus para sempre, eternamente, com gratidão no coração. Amém? Estou tão feliz por isso. Sinto-me tão abençoado por isso. Porque a palavra de Deus é luz para a nossa vida. A palavra de Deus é segurança para nós. Se eu vivesse como o mundo vive, eu não sabia estas coisas, eu não tinha esta paz, eu não tinha esta garantia.
Não se iluda com a aparência do mundo. Não se iluda com os divertimentos do mundo. Não se iluda com as coisas que o mundo apresenta. É tudo passageiro e grande parte das coisas cheio de falsidade. Sim, passageiro. Mas Deus está-nos a dar uma coisa gratuita, valiosa, não só para a vida presente, mas por toda a eternidade. A salvação, a não condenação mais. Amém? Porquê? Por ter fé em Jesus Cristo. Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Já viu que Cristo Jesus está colocado aqui, em todo lugar? E outra palavrinha, a fé. Já percebeu isso aqui? A fé e Cristo. A fé e Cristo. É a solução para nós. É a nossa solução. Ter fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, isto é verdade o que está aqui. Tanto no sentido negativo, no sentido que somos pecadores e estamos condenados, e o fim é a perdição se não houver uma mudança de atitude em nós, como o lado positivo do que temos em Cristo, do que Deus nos dá em Cristo, do que Deus aplica à nossa vida em Cristo. Agora veja bem, continuando aqui um pouquinho mais. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, ao qual Deus propôs, foi Deus que propôs, não foi o homem, para propiciação pela fé no seu sangue. Está falando de sacrifício, está falando de redenção, está falando que a sua vida foi um sacrifício em nosso favor para nos livrar. Redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação no seu sangue, e depois diz, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Sim, os nossos pecados dantes cometidos são absolvidos. E nós ficamos como se nunca tivéssemos pecado. Dantes cometidos sob a paciência de Deus. Há um dia assim, então Deus podia acabar com isto num instante. Não, não. Deus não está querendo acabar com isto num instante. Deus está querendo salvar. Amém? Jesus não veio para condenar. Jesus veio para salvar. Amém? Ele está com paciência esperando. Está com paciência falando. Está com paciência até esperando por nós, cristãos, para podermos executar o trabalho de falar aos outros, para que outros se possam salvar. Deus está sendo paciente até conosco, por causa da nossa inércia, muitas vezes, de não falar, de não insistir, de não propagar a palavra de Deus para que os outros sejam salvos. Deus está sendo paciente com os que estão lá fora e até conosco também. Está sendo paciente. Creia nisso. Deus está sendo paciente. Se não faça um exame à sua consciência, de quantas pessoas têm falado, como têm disseminado, como têm falado aos outros, o perigo em que eles vivem, a situação em que eles estão, o que está para vir às suas vidas se eles não se converterem. Às vezes sabe tudo isso, não sabe? Mas às vezes as nossas energias não estão tanto em prática para fazer isso. Então Deus está sendo paciente, não só pelo pecado do mundo, mas também, às vezes, connosco também. E diz aqui, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, que Ele quer demonstrar essa justiça e quer aplicá-la à vida das pessoas, dos que creem, para que Ele seja justo e justificador. Justificador significa livrar da condenação e justificá-lo diante de si, justificador daquele que tem fé em Jesus. Outra vez, fé em Jesus. Glória a Deus. Os irmãos estão felizes por isto? Glória a Deus. Jesus, seu Filho, nascido de mulher, o justo, o santo, o perfeito, perante a lei, o homem e Deus. Justo perante Deus, perfeito, santo, diante da lei, diante do homem e diante de Deus. Só tem uma maneira para desfrutar daquilo que Jesus fez. Crer nele. Amém? E segui-lo de coração. Ele morreu por nós para ser nossa justiça. Ao crermos nele, Deus transfere a sua justiça para a nossa conta e nos declara justos, sem condenação. Veja bem, já agora, só para tomar assim, porque eu li este versículo, mas queria agora, dentro da sequência que temos lido, capítulo 4, versículo 22. Está a falar de Abraão.
E diz, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Às vezes as pessoas imputam culpa. Aqui diz que Deus imputou algo a Abraão como justiça, porque ele creu. Justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, ou fosse imputado como justiça, mas também por nós, coisa boa, nos é imputado como justiça, dar lugar à fé em Jesus e às palavras de Deus. Amém? Isso nos é imputado como justiça, diz, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, conclusão, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E agradecer a Deus por você ter a oportunidade de ouvir o que está ouvindo. Porque se não estivesse aqui neste lugar, não sei se teria oportunidade em outro lugar, mas com certeza que Deus tem permitido ou tem influenciado para vir aqui, para ouvir, para lhe dar consciência de quem é Jesus e o amor que Deus tem por nós e o que Ele pode fazer na nossa vida, pode nos salvar da condenação que está patente na palavra de Deus. Amém? Por causa da lei, que mostra que nós somos pecadores. E por causa também da salvação que Deus providenciou através de Jesus Cristo. E coloca a justiça divina na nossa conta. Amém? É-nos aplicado. Eu estou feliz por isto. Estou muito abençoado por isto. Dou graças a Deus por isto. É por causa disto que eu tenho a certeza que um dia irei para o céu. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou diferente dos outros, é porque Jesus fez isto por mim. E eu creio nele. Amém? E o irmão também crê. Pode dizer, eu creio em Jesus. Diga, eu creio em Jesus. Amém? E diga isso com convicção. E diga isso com resolução para segui-lo. Amém? Eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu creio que Ele é a justiça de Deus para ser aplicada à minha vida, para eu ter direito à vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos agora ter uns momentos para... Sabe, por causa disto, nós somos abençoados. Nós somos salvos. Nós somos abençoados. Nós somos curados. Nós somos libertos. Nós recebemos paz de Deus. Nós somos cheios da presença de Deus. Tudo por causa desta justiça que Deus aplica à nossa vida. Amém? E agora é um momento para você corresponder para Deus e dizer, Deus, eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço. Eu estou grato a ti. Eu quero engrandecer o teu nome. Amém? Enquanto o grupo de louvor sobe e nós cantamos um corozinho, comece a louvar a Deus. Aleluia. Levante suas mãos e adora a Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos dá segurança. Ela nos dá, Senhor, não só nos mostra aquilo que nós éramos, aquilo, Senhor, que a tua palavra nos mostra que o homem é, mas também nos dá o vislumbre, a clareza da solução que o Senhor tem para nós. Graças te damos, Pai. Obrigado por cada irmão que está aqui, que já creu em Jesus Cristo. Lhe foi aplicada esta justiça. Foi-lhe dado, Senhor, o livramento da condenação. E agora está caminhando contigo, está perseverando, caminhando para o céu, caminhando para a vida que não tem fim, para aquela vida, Senhor, que tens preparado para nós. E também para o lugar, Senhor, que está reservado para aqueles que creem, que seguem e amam Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Abençoa a cada um nesta tarde. Abençoa, Senhor, e ajuda, Senhor, não só a ver, mas a crer e a seguir a Jesus Cristo com determinação de coração. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos por cada um e por todos que estão aqui, Senhor, para que a tua bênção esteja sobre eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.